Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer nessa videoaula a correção das atividades, tá? Nós estamos lá no livro 2, tá? Na página 75. Essa videoaula é referente ao exercício 1, tá? Naquela página tem exercício 1, vão se localizando. É essa atividade aqui, tá? Então, utilizando o quadrado da diferença de dois termos, desenvolva algebricamente as expressões. Lembrando que na videoaula passada, as correções dos exercícios, a gente trabalhou com o quadrado da soma de dois termos. Nesta videoaula, vamos fazer a correção dos exercícios referente ao quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que desenvolver a formulazinha que vocês têm lá na página do livro de vocês, tá bom? Então, se vocês pegarem o livro 2, lá na página 73, tá? Lá no finalzinho vai ter o quadradinho azul que ele vai dar a forma para vocês em x menos y ao quadrado. Eu vou fazer em a menos b, mas segue a mesma lógica. Então, por exemplo, a menos b ao quadrado. Quando a gente fala a menos b ao quadrado, assim quando a gente fala 2 ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, certo? Em expressões algébricas, em quadrado da diferença de dois termos, é a mesma lógica. Então, a gente vai fazer o a menos b vezes o próprio a menos b, tá? E a partir daí, a gente vai desenvolver aquela distributiva, tá bom? Então, esse vezes esse, a vezes a, é a ao quadrado, somos expoentes. Esse vezes esse é, ó, sinal aqui é mais e aqui é menos, tá? Então, vai ficar menos AB, tá? O jogo de sinal. Multipliquei todo mundo por esses, agora eu vou para o segundo. Esse vezes esse, ó, o sinalzinho, menos B vezes A. E esse com esse, ó, esse menos com esse menos, tá? Vai ficar mais, tá? Jogo de sinal, B vezes B, B ao quadrado. Tá bom? Observe que esse termo aqui é igual a esse termo aqui. A única diferença é que eles não estão na mesma ordem, mas é o mesmo valor, tá? Se fosse numérico. Então, aqui fica como a ao quadrado menos 2 vezes AB mais o quadrado do segundo, tá? Então, essa daqui é a formulazinha, tá? Então, por exemplo, se a gente tem alguma expressão, algum quadrado que tenha a menos b ao quadrado, isso é a mesma coisa que você fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, tá? Quando eu falo o primeiro é o a, quando eu falo o segundo é o b, tá? Então, vamos colocar em destaque essa formulazinha aqui, tá? Vamos usar ela, tá? Observe que na outra videoaula a gente trabalhou com o quadrado da soma, tá? Lembra que o quadrado da soma, a única diferença seria esse sinalzinho lá. No quadrado da soma era mais 2ab, tá? Em quadrado da diferença fica menos 2ab, tá? Então, a gente vai usar essa formulazinha a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte, no lugar do primeiro termo, observe o primeiro termo, segundo termo, tá? Isso é o que acontece. Então, por exemplo, a menos 3 ao quadrado. Como isso vai ficar? Observe o seguinte, o primeiro termo é o próprio a. Então, fica o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é a, tá? O primeiro é esse daqui, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. O segundo é 3, então é 3 ao quadrado. Observe que no lugar do a eu substituo o a, e no lugar do b eu substituí por 3, tá? Então, a gente aplicou na forma. Agora, a gente resolve a ao quadrado. Então, observe que aqui nesse monômio a gente pode multiplicar esses dois números, tá? Então, 2 vezes 3 é 6, a mais, quanto que é 3 vezes 3? 9, tá? Então, a menos 3 ao quadrado é a ao quadrado menos 6a mais 9, tá bom? Vamos usar a mesma fórmula, tá? Eu sempre vou indo reescrevendo ela, tá? Então, só para vocês gravarem, a menos b ao quadrado é igual, tá? Eu vou reescrever ela agora só para a gente relembrar ela, tá? O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Vamos usar essa fórmula aqui. Mesma coisa. Observe que agora o a é x e o b é 5, tá? Então, vamos lá. O quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes, ó, no lugar do a, eu vou escrever x, ó, que
está na posição do A. X vezes, no lugar do B, ó, tá 5, né? Aqui na fórmula, então coloca 5 mais o quadrado do segundo, tá? Então isso daqui ficou x ao quadrado. Observe que aqui eu posso multiplicar esses dois, fica 10x mais 25, tá? Vamos lá, próximo. Vamos escrever aqui, a menos b ao quadrado é igual ao quadrado menos 2 vezes o a pelo b, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Agora o a é 2x e o b é 1, tá? Então, a é 2x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro. O primeiro é 2x vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, tá? Observe que aqui, ó, uma potenciação de monômios, ó, você eleva tanto o coeficiente como a parte literal ao quadrado. Então, fica 4, 2 ao quadrado, x elevado a 2 é x ao quadrado, menos, vamos efetuar todas essas multiplicações aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 1 é o próprio 4, tá bom? Então, ficou 4x mais 1, tá? Então, o resultado é 4x ao quadrado menos 4x. Professor, esqueci a fórmula. Vamos fazer um exemplo quando eu esqueço a fórmula. Então, 3y menos 2, 3y menos 2, tá? Então, ó, faz o processinho aqui, ó. 3y vezes 3y é 9, coeficiente com coeficiente, y vezes y, y ao quadrado. Mais com menos fica menos, tá? Vamos lá. 3y vezes 2, 3 vezes 2 é 6, só tem y, tá? De novo aqui, ó, menos com mais fica menos, tá? Menos 2 vezes 3, 6, certo? Menos 6, só tem o y, só y. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos fica mais, 2 vezes 2 é 4, tá? Então, o resultado disso daqui fica 9y ao quadrado, menos, juntando esses dois aqui, fica 12y, mais 4, tá? Então, o resultado é isso, tá? É a mesma coisa que a gente for efetuar. Professor, esqueci de novo a fórmula. A gente faz ela manualmente. 7x menos 4 vezes 7x menos 4, tá? Então, lá, esse com esse. 7x vezes 7x, 7 vezes 7, 49. X vezes x, x ao quadrado. Somos os expoentes. Ó, cuidado com o sinal aqui, ó, de novo. Mais com menos, menos. 7 vezes 4, quanto que é 7 vezes 4? 28. 28, o que? Como só tem o x, x, tá? De novo aqui, ó. Esse menos com esse mais aqui, ó, vai tornar negativo, tá? 4 vezes 7, coeficiente com coeficiente, 28, o que? X, tá? Menos 4 vezes menos 4 fica mais 16, tá? Então, aqui fica 49x ao quadrado. Dá para juntar esses dois, ó. Menos 28 com menos 28x. Se 30 mais 30 é 60, tira 4, fica menos 56x mais 16, tá bom? Vamos lá. Vamos usar nossa fórmula novamente, só para a gente lembrar. A fórmula a menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, essa é a nossa fórmula. Vamos aplicar ela para esse exercício aqui, tá? Então, 6a menos 5 ao quadrado, tá? Vai ficar como? Então, vamos lá. 6a menos 5 ao quadrado, tá? Então, no lugar do a, eu vou colocar 6a. No lugar do b, eu vou colocar 5, tá? Então, esse a ao quadrado, como a nesse caso é 6a, então é 6a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é a, que é 6a no nosso caso, menos vezes o segundo aqui, ó, que o b nesse caso é 5, mais o quadrado do segundo, tá? Então, o resultado deu 6a ao quadrado, ó. Eu já fiz uma aula só sobre potenciação de monômios, tá? Ficou em dúvida? Acesse o canal e assista, tá? Eleva os dois ao quadrado, fica 6 vezes 6, 36 ao quadrado, menos
só os coeficientes com coeficiente, 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60, tá? 60A, só tem um A, mais 25, tá? Então essa é a resposta. Observe o seguinte, a gente pode tanto usar a fórmula como não. Esqueci a fórmula, professor. Faz manualmente. Vamos fazer manualmente de novo, ó. 2x ao cubo. 2x ao cubo menos 10. Vezes 2x ao cubo. Opa. Dois x Então, 2x ao cubo menos 10 vezes 2x ao cubo menos 10, tá? Não sei fazer aquela formulazinha, a gente faz a distributiva, tá? Então, isso vai ficar igual. 2 vezes 2 é 4. X ao cubo vezes x ao cubo, a gente mantém a base, 3 mais 3, 6, tá? Esse vezes esse, aqui ó, vezes o 10, tá? Fica 2 vezes 10 é 20, tá? Toma cuidado com o sinal. Toma cuidado com o sinal aqui. Como o sinal é de menos, aqui, ó, vai ficar menos, tá? Porque aqui, no nosso caso, aqui é mais, tá? Então, por isso que fica menos. Fica 10 o quê? X ao cubo, tá? Agora faço com o segundo, tá? Vamos lá. Menos. Aqui fica 20, né? Fica 20, mesma coisa. Menos 20. O quê? Menos 20. Então, esse vezes esse aqui fica menos 20 x ao cubo, certo? Aí, esse vezes esse, menos 10 vezes menos 10 dá mais 100, tá? Então, isso fica 4x na sexta. Junta esses dois aqui, fica menos 40, tá? Menos 20 fica menos 40, x ao cubo, mais 100, tá? E para finalizar, tá? Não vou usar novamente, vamos usar de novo o método de abrir, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer 3x sobre 5 menos 2 vezes 3x sobre 5 menos 2, tá? Ele vezes ele mesmo. Vamos lá. Esse vezes esse, tá? Quanto que é 3x sobre 5 vezes 3x sobre 5? Vamos fazer aqui embaixo rapidinho, ó. 3x vezes 3x sobre 5, tá? Coeficiente com coeficiente, 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5. E parte literal vezes parte literal, tá? Então, ficou numerador com numerador, denominador com denominador. O que? X soma ao quadrado, tá? Então, ficou 9 sobre 25 x ao quadrado, tá bom? Vamos colocar lá. Então, aqui, esse, o primeiro vezes o primeiro, fica 9 sobre 25 x ao quadrado. Esse vezes esse, ó lá. Toma cuidado com o sinal, ó. Mais com esse menos aqui, ficou menos, tá? 3 quintos vezes 2 dá 6 sobre 5, ó. 3 quintos vezes 2. Numerador com numerador, denominador com denominador. Por isso que fica 6 quintos, tá bom? Opa. Certo? Voltamos aqui. E a parte literal só tem o x, tá? Fiz com todo mundo, de novo, menos, toma cuidado com o sinal, vai dar de novo 6 quintos x, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? Como que fica? Isso fica igual a 9 sobre 25, x ao quadrado, junta esses dois aqui, fica, ó, como é uma soma de frações de mesma base, a gente mantém mesmo denominador, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Então, fica 6 mais 6, 12, tá?
fica 12. X sobre 5 mais 4, tá bom? Esse é o resultado da letra H, tá bom? Então eu finalizo por aqui essa videoaula, tá? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida a gente pode conversar durante nossas videoconferências, tá bom? Bons estudos e até a próxima.